Na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo dos padres da Igreja no contexto da polêmica anti-ariana e ao final, na segunda metade do século IV, vai surgir um novo fenômeno derivado do arianismo. Nós tínhamos visto que a partir do ano 360, com a subida ao trono do Império, o imperador Juliano, o apóstata, os bispos católicos que apoiavam a fé de Nicena, eles puderam voltar para suas dioceses. E quando voltaram para suas dioceses, os bispos católicos, eles começaram a reorganizar as suas igrejas. E, desse modo, a partir do ano 360, a causa nicena foi ganhando cada vez mais espaço. Exemplo disso é Santo Atanásio de Alexandria, que ele realiza um sínodo na própria cidade de Alexandria, onde ele se reúne com os homeiusianos, ou seja, aqueles que afirmavam que a ousia do filho, a substância do filho, era semelhante à substância do pai. E nesse concílio alexandrino do ano 362, Atanásio consegue ganhar o apoio dos homeiusianos contra os arianos radicais. Né? Então, a partir daí, vários desses grupos homeiusianos foram aderindo à causa nicena, mas com a exceção de alguns. Né? Alguns homeiusianos permaneceram firmes na sua doutrina, dizendo que o filho era simplesmente semelhante ao pai, não era da mesma natureza do pai, e esse grupo ele vai derivar uma heresia também relativa ao Espírito Santo. Então, na aula de hoje vamos estudar essa heresia que deriva desse grupo homeiusiano, ou seja, que afirma que o filho é de uma ousia semelhante à do pai, não igual, não a mesma substância do pai, que são os macedonianos, também chamados de pneumatômacos, né? Pneuma, espírito no grego, e marré significa combate, ou seja, aqueles que combatem, que lutam contra o Espírito Santo. Então, na aula de hoje, veremos o tema de Macedônio, considerado fundador dessa heresia, e os seus seguidores, os macedonianos. Macedônio, ele foi sacerdote de Constantinopla por volta do ano 335. Portanto, nós estamos num contexto depois do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, terminado no ano 325, ou seja, 10 anos antes, tinha proclamado que o filho é da mesma substância do pai, da mesma natureza do pai. Ou seja, o filho é plenamente Deus, assim como o pai também o é. E não são dois deuses, é um só Deus, por isso é a mesma natureza, homoousios, né? Da mesma ousia do pai. Macedônio, portanto, um sacerdote constantinopolitano, ele substitui o bispo Paulo na Sé de Constantinopla, quando Paulo foi exilado no ano de 344. Mas houve um problema, que Paulo ele volta à sua Sé no ano 346 e Macedônio é forçado a deixar a Sé, né, visto que Paulo era o titular daquela igreja antes de Macedônio. Macedônio só volta a assumir definitivamente o patriarcado de Constantinopla no ano 350, quando Paulo foi deposto
e a partir dessa data não temos mais notícias, né, se Paulo depois veio a falecer ou simplesmente terminou seus dias no exílio. Então, por volta do ano 350, Macedônio assume a sé patriarcal de Constantinopla. Portanto, nós estamos numa sé importante do Império. Né? Constantino, por assim dizer, ele havia colocado Constantinopla como a nova Roma, trazido toda a estrutura imperial que antes estava em Nicomédia a Constantinopla, a antiga Bizâncio, hoje atual Istambul, na Turquia. Então ali se erige, por assim dizer, a nova sede do Império Romano, que vai perdurar até praticamente até o século XII, né, quando os árabes, os turcos, eles tomam Constantinopla, já no século XII. Então, nós temos agora Macedônio como bispo de Constantinopla. Claro está que ainda Constantinopla não tinha todo o esplendor que vai ter dentro de pouco tempo, sobretudo depois do concílio do ano 381, onde se reconhece a Constantinopla também alguns privilégios, como eram concedidas às sés apostólicas patriarcais, né? Sobretudo aquela de Roma, de Antioquia e de Alexandria. Macedônio era de tendência omeiusiana, ou seja, os omeiusianos eram aqueles que afirmavam que o filho ele não é igual, não é de substância igual, mas de substância semelhante, né? Homoios no grego significa semelhante. Então, de uma ousia semelhante à do pai, mas não da mesma substância do pai. E Macedônio foi deposto no ano 360. Aqui estamos naquele contexto no qual os bispos eles voltam às suas sés, os bispos nicenos, né, os bispos católicos voltam, têm a liberdade para voltar depois da ascensão ao trono de Juliano o Apóstata. E a data da sua morte é incerta. Alguns pensam que Macedônio venha a falecer por volta do ano 365. Então, aqui recapitulando, o que aconteceu em anos anteriores no Império foi que Constantino, no final da sua vida, favoreceu muito os arianos. Ele reabilita Ário, reabilita os bispos arianos que tinham sido mandados ao exílio, né? E Constantino inverte a situação. Agora ele começa a mandar ao exílio os bispos que não aceitem a doutrina de Ário, né, que não estendam a mão fraternalmente para acolher os ensinamentos de Ário. Então, a partir dos últimos anos do imperador Constantino, e essa vai ser a política seguida também por seus filhos, os imperadores eles começam a perseguir os católicos, né, perseguir os nicenos, os que defendem o homoousios num sentido estrito da palavra, como da mesma substância do pai. Então, essa política iniciada por Constantino contra os bispos católicos era também muito punitiva, né? Os bispos católicos que não cedessem às prerrogativas dos imperadores, no caso aqui da interpretação do homoousios, eram mandados ao exílio, e se eles voltavam para suas sés, pois era a pena capital, era a pena de morte. Então os bispos católicos estavam obrigados a abandonar as suas igrejas. Isso aconteceu tanto no Oriente como no Ocidente, né? Atanásio
Ele conheceu 5 exílios. O primeiro dele ele foi a Roma, né, de Alexandria até Roma. Depois ele teve que se refugiar também no deserto do Egito. Bispos ocidentais, como Hilário de Poitiers, foi exilado na Frígia. Zenão de Verona, Cromácio de Aquileia, tantos outros bispos que tiveram que nesse período conhecer o exílio por causa da defesa da fé ortodoxa do Concílio de Nicéia. Então, Macedônio, quando sobe Juliano ao poder, Juliano quer voltar ao paganismo e para ele tanto faz, os cristãos façam o que eles quiserem, né? Então deu liberdade para que os bispos católicos pudessem voltar às suas igrejas. E assim começa a reorganizar o contra-ataque, por assim dizer, dos católicos contra os arianos. E Macedônio, portanto, ele é deposto nesse contexto do ano 360. Nós, portanto, temos pouquíssimos dados sobre a vida de Macedônio, sobre a sua atividade. Praticamente ele esteve na Sé de Constantinopla pouco mais de 10 anos, 10 anos seguidos, pelo menos, do ano 350 ao ano 360. Contudo, é a sua doutrina que se espalhou, né, por essa segunda metade do século IV, sobretudo através dos seus discípulos. E parece que Macedônio fez parte daqueles homeiusianos que não se uniram aos homoousianos depois dos acontecimentos de Juliano o Apóstata no ano 360. Vocês vão lembrar, Santo Atanásio, nesse concílio do ano 362, ele consegue unir os homeiusianos aos homoousianos. Tanto é assim que ele escreve um livro, o chamado Tomos ad Antiochenos, né, o livro, a carta aos irmãos de Antioquia, onde ele fala sobre os resultados desse encontro entre homeiusianos e homoousianos e como os dois grupos chegaram a um acordo, a uma paz entre eles, do ponto de vista dogmático, né, e se uniram para combater o arianismo radical. Então nós temos esse texto de Atanásio que nos fala um pouco desse contexto da época. Então tudo indica que Macedônio era parte desses homeiusianos que não quiseram se unir aos homoousianos depois dos acontecimentos de Juliano o Apóstata. Portanto, esses homeiusianos que não se juntaram aos nicenos, eles foram pouco a pouco levando a sua própria doutrina ao extremo e unindo-se aos arianos, né? Então vamos lembrar, os homeiusianos, na sua grande maioria, eles eram também anti-arianos, mas eles não estavam de acordo totalmente com a proclamação de Nicéia, do Homoousios de Nicéia. Depois dessa união entre homeiusianos e homoousianos, portanto, esse grupo se separa se separa definitivamente e cada vez se une mais aos arianos radicais, né? Por isso nós vamos encontrar alguns macedonianos que negam totalmente a divindade do Espírito Santo e outros macedonianos que simplesmente afirmam que o Espírito não é igual ao Pai, mas é semelhante. Eles transladam a doutrina homeiusiana, que em primeiro lugar se aplicava ao Filho, agora eles transladam também ao Espírito. Então, no concílio ecumênico do ano 381, os macedonianos não aceitaram o credo de Nicéia. Então, eles, por assim dizer, eles se enfileiraram com os arianos radicais.
além de afirmar que o Filho era só semelhante ao Pai, homoios, okay? Alguns macedonianos, né, a maioria deles simplesmente afirmavam que tanto o Filho, né, era semelhante ao Pai e também o Espírito semelhante ao Pai, mas outros chegavam ao extremo de negar a divindade do Espírito Santo, né? E, finalmente, como eu lhes dizia, outros afirmavam que o Espírito é semelhante ao Pai. Então, nós podemos dizer, né, que os macedonianos, em geral, em primeiro lugar, derivam desse grupo homeiusiano, que não se uniu aos católicos depois do ano 360. Eles foram se radicalizando cada vez mais, alguns deles, né? Mas eles acreditavam, a doutrina deles era que o Filho, em primeiro lugar, era semelhante, era de uma substância semelhante à do Pai, e alguns macedonianos aplicavam essa mesma doutrina ao Espírito Santo. Portanto, o Espírito é de uma substância semelhante à do Pai. E alguns casos ainda mais extremos e mais unidos aos arianos negavam toda a divindade do Espírito Santo, dizendo que ele não era Deus, ou afirmando essa palavra theos num sentido muito amplo, né? Ou seja, era um espírito divino porque tinha a força de Deus, né? Mas Deus era um só e o Espírito Santo não chegava a constituir uma pessoa subsistente. Contra os macedonianos se levantaram muitos escritores, como nós veremos, o mesmo Basílio no seu Contra Eunômio. Eunômio era um ariano radical, portanto negava também a divindade do Espírito Santo. Nós temos também o Tratado sobre o Espírito Santo de São Basílio. Nós temos também o escrito sobre o Espírito Santo de Dídimo, o cego, e assim muitos outros escritores que vão defender a divindade do Espírito Santo nessa última metade do século IV. Mas a grande vitória da Igreja contra os macedonianos, né, contra os pneumatômacos, é sem dúvida nenhuma o Concílio Ecumênico do ano 381, né, o Concílio de Constantinopla, primeiro. Esse concílio ele se reúne, sobretudo, para a defesa da fé na pessoa do Filho, mas o concílio também tem em mente os ataques dos macedonianos contra o Espírito Santo. Então, por uma parte, o concílio ecumênico vai defender o Filho, também contra Apolinário de Laodiceia, que dizia que o Filho havia assumido uma humanidade incompleta, né, sem a inteligência, e o Verbo supria, né, substituía as funções da inteligência humana de Cristo. Então, para pôr fim a essa heresia de Apolinário, o Concílio de Constantinopla I desenvolveu os elementos humanos de Cristo. Né? Então, nós vamos lembrar, o Concílio de Nicéia simplesmente tinha proclamado da humanidade de Cristo os elementos fundamentais, né? Que ele se encarnou, que ele se fez homem, que padeceu e ressuscitou. O Concílio de Constantinopla vai desenvolver mais os artigos sobre a humanidade do Filho e depois, contra os macedonianos, vai desenvolver muito mais o aspecto pneumatológico da fé cristã. Vocês vão se lembrar, no Concílio de Nicéia se dizia simplesmente que nós cremos no Espírito Santo. E ponto final. Né? Não havia nenhum desenvolvimento conciliar sobre quem era, quais eram os seus atributos, as suas ações e as suas funções. Já o Concílio de Constantinopla I, do ano 381, vai especificar mais sobre a natureza do Espírito Santo. Então, o concílio ele diz o seguinte sobre o Espírito Santo.
cremos ou creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Vejam aqui, chamar o Espírito Santo de Senhor na Sagrada Escritura é um dos atributos de Deus, né? Deus é Dominus, é Kyrios, é o Senhor. Senhor é um dos nomes que a Sagrada Escritura usa para especificar a natureza de Deus, né? Deus é Senhor, ou seja, então dizer que o Espírito Santo também é Dominus, também é Kyrios, é afirmar a divindade do Espírito Santo, né? Então, Niceia, no ano 325, havia dito simplesmente, creio no Espírito Santo. Agora, Constantinopla afirma que o Espírito é Dominus, é Senhor. E não um Senhor qualquer, mas um Senhor que dá a vida. Visto que ele é Espírito, é um Espírito vivificante. Né? Dominum et vivificantem. Ou seja, ele é Senhor e ele dá vida. E depois o concílio vai dizer, procede do Pai. Aqui é um acréscimo posterior que a Igreja Latina coloca depois, né? Procede do Pai e do Filho, mas vamos deixar assim porque atualmente é como está no credo, né? Mas foi um acréscimo posterior, não é do concílio de Constantinopla. Então o Filho, ele procede, o Espírito procede do Pai. Então, assim como o Filho é gerado do Pai, agora o Espírito ele procede do Pai. Portanto, está afirmando a origem do Espírito Santo. Então, primeiro afirma a sua natureza, ele é Deus, um Deus que é encarregado de dar a vida, visto que ele é Espírito, e a sua origem não é por geração, mas é por procedência, né? A processão que nós falamos, ele procede do Pai. E com o Pai e o Filho, ele é adorado e glorificado. Então, liturgicamente, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória do Pai e do Filho. Portanto, está reafirmando aqui o tema da divindade do Espírito Santo. E liturgicamente, o Espírito recebe a mesma adoração e glória do Pai e do Filho. E esse Espírito falou pelos profetas no Antigo Testamento. Então vejam aqui todos os aspectos em defesa da divindade do Espírito Santo, falando da sua ação. Tanto na liturgia ele é adorado, portanto ele é Deus, né? A proskinesis, ele é sim proskinesis, ou seja, ele é com glorificator, nós cantamos em latim, ou seja, ele é glorificado e adorado junto com o Pai e o Filho. Tem a mesma adoração, a mesma proskinesis. Portanto, ele é Deus do mesmo jeito que o Pai e o Filho. Existe um só Deus e em três pessoas distintas. Então ele recebe a mesma adoração, a mesma proskinesis que recebe o Pai e o Filho. E depois a sua ação na história, ele falou pelos profetas. Ele é o inspirador dos profetas. E o concílio, ele termina unindo a pessoa do Espírito Santo, né? A sua ação no Antigo Testamento é através do ministério profético, mas agora, a partir do Novo Testamento e a partir da história atual, a ação do Espírito é na Igreja. Por isso, ele acrescenta: creio na Igreja, que é una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo na remissão dos pecados, né? Então a Igreja, ela anuncia o batismo, né? Ela traz o batismo para a remissão dos pecados e ela redime os pecados. Tudo isso é fruto do Espírito Santo nela. É a força do Espírito Santo que, através do batismo, redime os pecados e faz com que a Igreja espere a ressurreição dos mortos. Quem dá a vida é o Espírito. Portanto, nós cremos na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há de vir.
Então, o Espírito, visto que é o Espírito que dá a vida, é no Espírito que nós ressuscitaremos e é no Espírito que teremos a vida eterna. Então, o concílio de Constantinopla I vai, por assim dizer, definitivamente superar a heresia macedoniana contra o Espírito Santo, afirmando firmemente a divindade do Espírito, a sua ação, seja na história de Israel, seja no tempo atual da Igreja.